Boa noite para quem está chegando agora, está entrando aí na live. Deixa eu aprovar a Duda aqui. Como está o som, gente? Tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Obrigado, Vanessa. Obrigado, Marina. Luísa. Vamos lá, a gente vai fazer praticamente uma pocket live, né? Uma live mais objetiva, mas nem por isso ela vai deixar de ser profunda na temática, na discussão, né? Então, vocês podem ficar à vontade para participar, para mandar perguntas. O Duda, eu te mandei. Não entrou. Agora foi. Falei, uai, a menina não entra de jeito nenhum. Tinha entrado, mas parece que caiu. Para causar uma emoção, né? Para deixar aquela expectativa. Tô nervosa, né? Então, como eu estava dizendo, né, a gente vai tratar dessa relação entre a psicanálise e o direito, né? Fazia aí um passeio, vamos dizer assim, pelos conceitos, mais voltado para o direito, mas também a gente vai citar e trabalhar alguns conceitos da psicanálise. Com que essa live possa servir de algum modo, algum método de conscientização também para esse mês que a gente está vivendo, essa questão de saúde, né? Então, a gente vai tentar, a gente está se propondo a isso, né? Então, você acha que a gente pode começar, Duda? Você quer esperar mais um pouquinho, ver se entra mais alguém? O que você acha? Eu acho que pode começar. Pode? Então, vamos lá. Vou começar puxando o saco para a minha área, né? Bom, a psicanálise ela foi fundada lá no finalzinho do século XIX, né? E ela vai sofrer algumas alterações ali até meados do século XX. E ela é fundada pelo grande mestre, acho que todo mundo ouve falar, né, do Freud. E, por incrível que pareça, Freud não era psicólogo, ele era neurologista, mas ele tem, vamos dizer assim, um desencontro com a ciência neurológica, com a medicina da época, e ele acaba rompendo, né, com a medicina da época e fundando o que muitas vezes é conhecido por psicologia profunda, que é a psicologia do inconsciente, né? E aí ele vai postular que, na verdade, existe uma instância na mente humana, no psiquismo humano, que até então a escola positiva da psicologia, que tem uma origem americana, né, não estudava e não dava conta, né, que ele denominou de inconsciente. E aí ele vai, à medida que avança os seus estudos, como eu disse, ele vai fazendo mudanças significativas na teoria durante o meado do século XX, né? E até mesmo após esse período, depois que Freud morre, vem a falecer, os seus seguidores começam a colocar e pontuar algumas coisas que talvez já não faziam muito sentido. E aí hoje a gente tem inúmeras escolas de psicanálise espalhadas pelo mundo, não só a freudiana, mas a gente tem, por exemplo, a winnicottiana, a klemiliana e várias outras. Mas hoje a gente vai tentar pegar essa ideia principal do Freud, que é a ideia de um inconsciente que, de alguma forma, influencia no nosso comportamento humano, naquilo que somos, e também na nossa sociabilização, vamos dizer assim.
né? Então, para a gente dar início, né, a psicanálise, então, é esse método de tratamento que se pauta no processo inconsciente como forma de formar o ser humano, como algo que, de fato, influencia a vida desse indivíduo, né? Bom, dito isso, Freud vai fazer o que a gente chama de duas tópicas, né? No início lá, quando ele começa a trabalhar a psicanálise, ele fala de inconsciente, pré-consciente e consciente. Depois ele vai mudar isso mais para frente e vai chamar de id, ego e superego, né? Vamos dizer, ele atualiza a nomenclatura, mas o sentido é praticamente o mesmo, né? Por que é importante dizer isso? Porque tem uma instância, que é o superego, que está intimamente ligada à nossa cultura, né? Às regras culturais, né? Então, para a gente entender de uma maneira básica, né, e rápida, o id ele seria aquela parte instintiva do ser humano, né? Ele é regido pelo que a gente chama, pelo que a psicanálise vai dizer, pelo princípio do prazer. Ou seja, a ideia do bebê, eu quero, eu posso. O bebê não quer saber se o pai vai bater, se a mãe vai brigar. Não, ele quer tomar um copo de refrigerante, por exemplo, ele vai chorar até conseguir aquilo que ele deseja, né? Tem uma ideia do refrigerante, nada a ver. Como que um bebê toma um refrigerante? Mas tudo bem. Mas é mais ou menos isso, né? Ele é regido pelo princípio do prazer. O ego, por outro lado, ele vai consistir nessa formação da personalidade do ser humano, né? Que, de alguma forma, vai tentar manter um equilíbrio nessa relação aí do desejo instintivo do id para a repressão desse desejo por parte do superego, né? Então, ele é o mediador aí. Vamos dizer, ele é o advogado do aparelho psíquico, né? E o superego, por sua vez, já é a norma, a lei, né? Quem introduz a lei, geralmente, primeiro é a função paterna, isso, função paterna é independente de ser homem, mulher, é alguém que vai desempenhar esse papel de autoridade na vida daquele sujeito, no início da sua vida, e a partir daí isso vai ser espelhado para a sociabilização, né? Então, esse superego ele é formado a partir dessa ideia de que o ser humano sai do processo instintivo e passa para o processo civilizatório. A partir do momento que o ser humano passa a viver em sociedade, ele forma o superego, né? Então, é essa parte da lei, da regra, e é aí que se encontra um dos pontos de encontro do direito com a psicanálise, né? Então, Duda, eu acho que eu falei um pouquinho, né, do que é a psicanálise. Eu queria que você falasse um pouco qual que é o objetivo do direito, por que o direito existe no mundo de hoje, né? E aí a gente vai conversando. Então, Adriano, o objetivo do direito é regular o convívio humano, né? A gente estuda uma série de normas e princípios e, a partir deles, a gente vai buscar organizar a sociedade da melhor maneira que a gente consegue, de acordo com o avanço histórico daquele momento, né? Por exemplo, a gente precisa fazer com que as relações interpessoais, elas sejam feitas das melhores formas possíveis, né? Eu e você, por exemplo, se a gente brigou, eu não posso simplesmente sair te batendo, sendo que tem outras formas de a gente resolver essa questão. Então, o objeto do direito é isso, é regular as relações humanas. Você falou dessa questão, né? Às vezes a gente briga, eu tenho vontade de te bater, né? Na psicanálise tem um mecanismo de defesa, né? Que é aquilo que a gente faz para proteger a nossa vontade, o nosso próprio eu, que de fato ele vai muito a esse encontro, né? Eu quero te bater, mas eu não posso te bater. Então o que eu faço? Eu falo mal de você para os outros, porque é uma maneira de eu atender o meu desejo de denegrir, de agredir a você de alguma forma, mas ao mesmo tempo é uma maneira aceitável, né, pela sociedade, mas não tão mal vista como
Ih, gente. Adriano. Voltou? Voltou. Voltamos. Firme e forte, igual prego no angu. Vamos lá. Você falou dessa questão, né, do objetivo do direito, e aí já vem aquela questão. Bom, o objetivo do direito é regular a relação das pessoas para que elas vivam bem em sociedade, né? É bem o papel também do superego para a psicanálise, é regulador, é essa ideia mesmo de gerenciar as relações, né? E o que seria o crime para o direito? Então, a gente tem um primeiro contato com crime na faculdade de Direito quando a gente vai estudar o Código Penal. O Código Penal, no artigo 1º, ele define o crime como uma ação ou omissão que fere a um bem jurídico tutelado. Por exemplo, se eu vou falar mal de você, eu estou ferindo um bem jurídico tutelado. Que bem jurídico tutelado é isso? A sua honra. Então, eu estou cometendo um ilícito penal, eu estou cometendo um crime. E aí o crime é essa questão da ação ou omissão. A omissão, um exemplo que poderia ser que não amamenta o seu filho, ela escolhe não amamentar e ele, porventura, falece dessa falta de sustento. É uma omissão, ela não praticou uma ação, praticou uma omissão que também é imputável pelo direito penal. Tá. Então, só para a gente tentar ir aprofundando um pouco a ideia, né? A gente já conseguiu definir um pouco o que é o direito, o que é o crime, né? A live foi intitulada aí Lei e Desejo, né? Porque, de fato, o desejo para a psicanálise ele é algo extremamente importante, né? Porque o desejo ele vem do id, vamos dizer assim, e ele passa pela repressão do superego, e o ego vai ficar ali, ou eu realizo o desejo, eu não realizo, aquele exemplo que eu dei também, né? Eu quero te dar um tapa na cara, mas eu não posso te dar, então eu vou fazer fofoca de você, né? Então, antes da gente continuar, eu só queria que a gente parasse um pouco para refletir essa questão do desejo na psicanálise e no direito, né? Porque para a psicanálise o desejo tem duas dimensões básicas, vamos dizer assim. Por um lado, ele vai ser aquilo que movimenta, vamos dizer assim, o nosso impulso, o nosso querer em direção a algo que foi, vamos dizer, foi eleito como objeto desse desejo. Então, por exemplo, eu me apaixono loucamente por alguém e aquilo se tornou objeto de desejo para mim, então eu vou fazer o possível para ter aquela pessoa, né? Ou então, ele é formado a partir de uma experiência antiga, né? Aí eu volto na questão do bebê, por exemplo. Ele chora quando sente falta de ser amamentado, por exemplo, ou ele sente falta do leite que satisfaz esse desejo dele de ser alimentado. Então, essas são as duas ideias principais de desejo para a psicanálise, né? O que, vamos dizer assim, o criminoso, né? Alguém que vai e comete um delito, comete um crime, ele, de alguma forma, tem isso introjetado dentro dele, é de uma natureza nata, ele nasce com esse desejo de cometer o crime, ou com a predisposição ao crime, ou isso é construído socialmente? Como que funciona isso? Então, isso é construído, né? Hoje em dia a gente entende que é uma que vem de uma construção. Claro que toda regra tem sua exceção, né? Mas antigamente a gente tinha a teoria do criminoso nato, né? Que foi difundida pelo Lombroso. E para o Lombroso, com certas características que o indivíduo nascia, ele já tinha uma pretensão para cometer crimes, né? Para ele, por exemplo, é um indivíduo com orelhas grandes, com o queixo mais para frente, crânio assimétrico, com personalidade impulsiva, preguiçosa, canhoto, ambidestro.
para ele, as pessoas que se enquadravam dentro dessas características estipuladas por ele teriam a tendência natural de cometer crime. Só que a gente sabe que não é bem assim, é toda uma construção social que leva a pessoa a cometer o crime. E a teoria do Lombroso, do criminoso nato, foi refutada muito por conta disso também, porque ela tinha um padrão de quem seria, mas ela não tinha o porquê do crime acontecer. E aí acabou sendo deixada de lado mesmo. Então, hoje em dia, a gente não acredita que uma pessoa já nasça com a predisposição de cometer um crime. Alguma coisa acontece durante a vida dela que faz com que ela tenha esse desejo de cometer um crime. Ficou claro? Tá. Não, ficou. E aí é aquela ideia, né? Uma ideia completamente preconceituosa, se a gente parar para pensar, né? Porque reduz o ser humano ao simples aporte físico dele, como se isso demonstrasse quem ele é de fato, né? Exatamente. E quando a gente, depois do Lombroso, porque quando a gente fala de teoria do criminoso nato, a gente está falando de criminologia, né? E criminologia é ciência que a gente estuda o crime, a vítima, o porquê que aquele crime aconteceu, como que é a sociedade que aconteceu aquele crime. Então, é o estudo do crime, né? Criminologia. E dentro da criminologia, a gente tem as escolas, né? A escola do Lombroso, a escola positiva. E após a escola do Lombroso, a gente tem, entre outras, a que logo a sucedeu foi a escola intermediária. Na escola intermediária, começou-se a pesquisar teses psiquiátricas do porquê o crime estava acontecendo. E nessa tese Vocês estão dizendo aí, eu amo Lombroso. Eu tô vendo. Saudade de criminologia, Spinelli. Muito bom. A gente tem isso no primeiro período da faculdade, 1000 anos atrás. Muito bom. E aí, dentro da escola intermediária, a gente começa as teses psiquiátricas, né? E o que acontece? E aí é muito perigoso. Com as teses psiquiátricas, começou-se a linkar que a maioria das pessoas que cometiam, tipo assim, um grupo de estudo que estava cometiam crimes, eles associavam a algum tipo de transtorno mental. Então, começa aí para o direito, né? Claro que, lógico, já tinha antes da sociedade, mas aí você pega uma base meio científica, porque eram médicos, cirurgiões, antropólogos, psicólogos, que estavam fazendo esse estudo dentro da escola intermediária e das outras, para fazer esse link que é muito perigoso, que a pessoa que tem o transtorno mental vai cometer um crime. Assim, se tem, vai. É muito perigoso isso, muito perigoso. E a gente reflete isso até hoje na sociedade, né? Porque se a gente está andando na rua e tem o doidinho do bairro, a gente atravessa, porque a gente já acha que vai fazer alguma coisa. Se apresentando isso aí, de fato, isso acontece muito, né? Porque a gente vê isso muito claro mesmo na cultura. E aí eu estou pensando aqui, a própria questão do Setembro Amarelo, dessa campanha de prevenção ao suicídio, o quanto esse tipo de pensamento e de ideia impacta na possibilidade também de um tratamento psicológico, psiquiátrico, a ponto de poder ou possibilitar o salvamento de algumas vidas, né? Porque tem muito essa questão de que eu não vou ao psicólogo, eu não vou ao psiquiatra, porque isso é coisa de maluco. E isso acaba sendo, no fundo, a ideia de que se eu sou visto como alguém que necessita de ajuda psiquiátrica, psicológica, automaticamente eu estou sendo taxado de maluco. Eu sou maluco, eu tenho grandes possibilidades de ser um criminoso, né? Então, essa ideia preconceituosa que exclui as pessoas é um perigo, ainda hoje, né? Ainda hoje. A gente, por exemplo, e quando a gente fala, né, dessa questão do preconceito e vai linkar o preconceito com os transtornos mentais com o direito, a gente não para na esfera penal, né? A gente consegue ir para a esfera civil, por exemplo.
O Código Civil de 1916, ele trazia como absolutamente incapazes, são aqueles que não são capazes de sozinhos realizar nenhum ato civil, como as pessoas com transtornos mentais. Então, até 2002, que foi quando rolou a reforma do Código Civil, a gente tinha como absolutamente incapazes as pessoas com transtornos mentais. Hoje em dia, é um avanço, são consideradas relativamente incapazes. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas conseguem praticar os atos da vida civil desde que assistidos. Mas já é um grande avanço, porque é uma questão de autonomia. Até 2001, por exemplo, você precisava estar assistido com um parente, com um tutor, para você fazer qualquer coisa. Eu acho assim, né? É algo que precisa muito ser debatido ainda, né? Ter alguns avanços ainda, né? Mas que teve alguns benefícios já, que já teve algum avanço, mas ainda me parece um pouco diante de uma mais a mancha que se tem por trás de Adriano, você permanecer. travou. Vou de novo. Agora voltou. Voltou? Bom, onde você me ouviu até que parte? Da sociedade que ainda tem muito preconceito. Que Ah, não não, houve então os você conseguiu ouvir avanços. tudo. Foi. Que Dá dessa para ver, ideia eu acho. que por mais que tenha os avanços, né, nas instituições, no direito, na psiquiatria, na psicologia, na saúde mental no geral, ainda existem essas manchas, né, sociais ainda e preconceituosas, né? Não é à toa que a gente Não, tem e aí muito. uma história aqui em Juiz de Fora mesmo, com o Hospital São Marcos e em outras cidades com hospitais, asilos, né, psiquiátricos, que era uma barbaridade, onde muitas daquelas pessoas que iam não eram nem para tratarem, né, eram para ser Não, excluídos de fato da sociedade. E o exatamente. quanto que a gente faz isso hoje de uma maneira mais oculta, mais velada, né? Mas a gente continua fazendo esse Sim, processo de exclusão. Né? com certeza. E ainda é muito comum. Assim. Hoje em dia a gente não fala tanto, né, dessas internações, mas a gente sabe que tem, né? Que assim, Tem. elas podem não ser compulsórias, mas muitas famílias mesmo não aceitam os transtornos mentais e simplesmente internam. E nunca mais vão ver, não sabe o que está acontecendo, deixa ali abandonado mesmo. Assim, não se busca um tratamento. E assim, É. o próprio direito penal mesmo. Rolou quando a gente teve a reforma da psiquiatria, Uhum. que acabaram, né, com os manicômios judiciais e tal, de jeito, assim, eu acho que vem muito claro na cabeça de todo mundo o livro da Daniela Arbeck, do Holocausto Brasileiro, o Hospital Colônia de Barbacena. Ali, muitas pessoas que cometiam crime com transtornos mentais eram jogadas, literalmente, ali, e ali não se tinha possibilidade nenhuma de ressocialização, não se tinha intenção nenhuma de tratamento, era Uhum. simplesmente para tirar de vista aquelas pessoas marginalizadas, que estavam ali marginalizadas. Era um único objetivo. É, você está falando isso também? É engraçado porque, engraçado não, é trágico, na verdade, mas é aquilo que a gente estava falando mesmo. Ainda hoje continua tendo essas internações por parte de família. A gente vê isso em alguns hospitais, até mesmo da cidade, onde o familiar vai, põe a pessoa lá e tem casos de pessoas há 30 anos internadas no hospital, né? Uhum. Sem visita familiar, sem ter a possibilidade de ser colocado nem sequer para ressocialização. E isso é um crime. A gente pode chamar de crime contra a humanidade, porque a gente trata as pessoas com algum distúrbio, algum problema psiquiátrico, psicológico, ainda como marginalizados. A gente tem essa ideia, Sim. né? A gente fere N princípios constitucionais, né? Uhum. Quando a gente simplesmente bota uma pessoa numa casa de repouso, por exemplo, e deixa ali a Deus dará, cadê a liberdade dessa pessoa?
a dignidade dela, a honra dela, onde está? Não tem, né? Fica realmente ali sem tutela nenhuma. É. Os asilos psiquiátricos acabaram, os hospitais colônia, mas a gente ainda tem esse enjaulamento das pessoas, porque é Sim, coisificar, de fato, as pessoas, né? Por isso que eu chamo de enjaulamento. exatamente. Chegou uma pergunta aqui da Marina. Ela falou: boa noite. Gostaria de perguntar se, no caso de pessoas com transtornos mentais, o julgamento se dá da mesma forma, com relação àqueles que não têm transtorno mental. Como é que é isso aí? Então, Marina, o que acontece? Como eu e o Adriano a gente estava conversando, antigamente a gente tinha essas questões do manicômio judicial. Hoje em dia, a gente tem no artigo 96 do Código Penal uma medida que chama medida de segurança. É como se fosse uma pena alternativa. E nessa medida de segurança, a gente não está fazendo com que essa pessoa ela cumpra uma pena. Por quê? Ela, no momento que estava cometendo o crime, se for considerada inimputável, ela não tinha consciência do crime que estava cometendo. Então, ela não pode responder como se eu, por exemplo, que sou imputável, ou seja, eu tenho consciência das minhas ações, ela não pode responder como eu. Então, a gente tem essas medidas de segurança. E as medidas de segurança, elas podem dividir na internação psiquiátrica, mas com o propósito totalmente diferente, que é o propósito de tratamento, de ressocialização desse indivíduo. A gente consegue citar como exemplo desse tipo de hospital que recebe os internos de medida de segurança, é o Hospital Raul Soares, o Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte. E a gente também consegue fazer o tratamento ambulatorial. Então, percebe que é um avanço, porque a gente está ali tentando tratar essas pessoas sem simplesmente impor uma pena ali, a gente realmente está tentando tratar, está tentando ressocializar, tem diversos programas que incentivam, né, a ressocialização, que é pintura, os médicos e psicólogos ficam conversando, brincando de ping-pong com os pacientes. O único problema é que a gente não tem um prazo de duração máxima para as internações. A gente tem o prazo de internação mínimo, que é de 1 a 3 anos, mas a máxima não tem. O que acontece, então? A pessoa fica lá para sempre? Não. A gente usa analogia, porque no Brasil não se tem pena perpétua, né? O máximo que uma pessoa pode ficar presa são 30 anos. Então, por analogia, a gente entende que o tempo máximo da medida de segurança é de 30 anos também, se for respondido. Bom, pedi ela para sinalizar se conseguiu responder, mas eu acredito que sim, né? Se tiver mais alguma questão, gente, se vocês quiserem perguntar, pode enviar, tá? A Duda sabe tudo, ela vai responder todas as questões. Adriano também. Boa não. Só as que eu souber. As que a gente não souber, a gente responde depois no A privado. gente marca uma outra live. Bom, eu acho que é mais ou menos isso, né? A psicanálise, ela se trabalha nessa questão também. Ó, viu? Que elogio, muito esclarecedor. Obrigado. Ela trabalha com essa questão mesmo de analisar, né, essa ideia. E aí, quando a gente traz a ideia do superego, fica claro a importância do próprio superego, dessa ideia civilizatória, pro direito, né? Tanto é que a psicanálise ela vai dizer que a pessoa que tem um superego muito frágil, ela tem um id muito fortalecido, ela tende a atos de psicopatia, né? Então, o superego ele é formador também do caráter social. Estou dizendo se ele é bom, se ele é ruim, na visão da psicanálise. Estou dizendo que socialmente ele é formador de um caráter, ele é formador de um comportamento, né? Então, isso é importante. Eu acho que tem outra pergunta aqui, ver. Ah, o Samuel está perguntando: o que vocês entendem sobre direito natural? Você consegue falar alguma coisa, Duda? Nossa, eu tenho que lembrar o conceito de direito natural.
Eu vou Somos tentar colar, assim. peraí. A gente vai tentando colar, mas assim, a gente tem uma opinião, a gente só tá tentando colar. Aí a É, Vanessa falou, teoria, psicanálise é vida. Concordo, Vanessa. Hoje em dia como eu é que é? faço psicanálise graças à indicação da Adriana. Psicanálise é vida, exatamente. Tá, eu vi mais ou menos assim. Ô, Samuel, eu não sei se eu concordo muito, porque como o Adriano estava falando, se a gente não tem essa questão acho que é superego, para frear, Uhum. a gente vai fazer tudo que der. Porque se a gente não sabe que é errado matar, se não tem uma legislação falando pra gente que isso é errado, eu acredito que nós somos capazes de fazer. Mesmo com a legislação nós somos, então, por exemplo, a questão de direitos inerentes, como seria o direito à vida, eu não sei, assim, falando muito raso mesmo, assim. É, bom, você que é especialista no assunto. É. Nossa, coitado, comer muito angu ainda na vida. Bom, Samuel, vou fazer o seguinte, nós vamos trabalhar esse assunto aí, numa próxima live a gente fala sobre direito natural, mais de Não forma ficou mais aprofundada. respondido? É, contente-se com essa resposta. Finge que adorou. Tenho certeza que ele gostou, né? Samuel é super compreensível. Mas ele faz isso para deixar a gente encabulado. Eu já conheço a peça, né? Nossa, é que o Samuel não me viu antes de entrar. Se ele visse, ele falou, coitado, não me conta nada. Ah lá, ó. Graças à terapia não perdi meu réu primário. Exatamente, gente. Façam terapia para Grande não perder o réu objetivo. primário. A gente se conhecer, a gente lida melhor com o problema do outro e com o nosso próprio problema, né? Nossa. Ah lá, falou que tá satisfeito. Tá bom. Fica assim, Samuel. Grande abraço. Obrigada. Se não tiver mais perguntas, eu acho que a gente pode ir concluindo já, né? A gente vai Bacana, eu queria só concluindo. acrescentar Pode ficar à vontade, acrescente. que o artigo 88 da Lei 13.146 de 2015, se não me engano, que assim Decorou como o até o artigo. Estatuto do... Não, se a gente acha que decorou, né? Do nada tudo errado. O Estatuto da Pessoa com Deficiência tipifica a conduta de você incitar, fazer algum tipo de preconceito com a pessoa que tem transtorno mental, que tem a deficiência, no caso, que está dentro do Estatuto do Deficiente. E a tipificação ela vai na pena de reclusão e multa, sendo que a reclusão pode ser de 1 a 3 anos. Então, não é a questão do preconceito, não é simplesmente você fazer um preconceito, não, é crime. É crime. E é bom Tá ouvindo, ressaltar né, isso. gente? É crime, hein? Cuidado com o que vocês vão dizer aí. Mas é interessante você trazer isso no final, porque às vezes a gente acha e a gente até de vez em quando passa por cima dessa ideia de preconceito como algo cultural. Falar, é porque Uhum. é de outra época, ele não Nossa, entende e tal. Então, acaba que a gente vai dando desculpas, né, para o discurso preconceituoso, para o discurso que uhum. exclui, Para todos os e âmbitos, né? isso é grave, Muito, né? muito. Assim, a gente tem que entender que a gente tem que evoluir. Não importa a idade que a gente tenha, né? Eu não posso, Sim. por exemplo, deixar meu avô sair fazendo comentários racistas e homofóbicos porque ele tem 79 anos. Se ele está Uhum. numa sociedade que está em constante evolução, ele também tem que estar em constante evolução. Até o direito, que é uma ciência mais rígida, ela está em constante evolução. Então, Uhum. assim, E aí você traz essa questão, por exemplo, exemplificando com o seu avô, né? É óbvio que a gente não vai chegar lá e vai falar, você tem que mudar o seu pensamento e bater não na é, pessoa, dá porque a 3 gente também tapas tá na cara. caindo no outro crime. Não, é Mas, conversado, é conversado. mas com Processo tempo a longo e tempo, demorado. exatamente, bem democrático, uma conversa, mas a gente É, tem que desempenhar esse papel de conscientização, tem. né? De Não falar, pode de deixar organizar estagnar. e fazer a diferença, né? Em qualquer área que a gente esteja atuando, em qualquer lugar que a gente esteja, não contribuir com essa ideia, com essa cultura de exclusão, de preconceito.
de chamar o coleguinha de doido. Eu tinha até pensado numa live analisando umas músicas de funk que tem agora, né? Não vou cantar porque senão vocês vão querer autógrafo, vão querer marcar show, eu não tenho agenda. É, mas tem umas músicas, por exemplo, Vai Se Tratar Garota, né? Uhum. Que possuem um teor de fortalecimento dessa exclusão social, como se a pessoa com bipolaridade fosse alguém completamente louco, desequilibrado, que não tivesse chance, e aí vai ao encontro dessa lógica exclusivista de novo, né? Uhum. Então, é fazer essas diferenças, é ter a capacidade de analisar os meus atos, o movimento cultural, o movimento da sociedade no geral, a política de uma forma mais ampla, para que a gente acabe não contribuindo para esse tipo de pensamento ou para o fortalecimento dessas políticas públicas, vamos dizer assim, né? Exatamente. Verdade, Vanessa. Ainda tem essa questão do machismo. É É, sempre a mulher que é taxada como louca, que tem que buscar algum tipo de ajuda. É sempre a me fez mulher. lembrar a ideia da histeria, né? As mulheres são Nossa, histéricas, exatamente. mas na realidade existem muitos homens histéricos aí também e ninguém fala nada sobre Oh, isso. gostei. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença. Quero te agradecer, Maria Eduarda Miscoli, pela participação, por ter. Né, vim discutir esse assunto, que eu sei que não é muito fácil também, que requer uma dedicação. Te enrolei um tempinho, né? A gente remarcou essa live algumas vezes, mas enfim Mas saiu. foi bom. Não te fale. Foi? Ai, meu Deus, eu chego a te travar de novo. Te agradecer pelo convite, Adriano. Foi, assim, extremamente enriquecedor e engrandecedor participar desse desafio. Você sabe que eu estava extremamente nervosa, mas chega na hora, a gente vai seguindo naturalmente. Você também é um ótimo anfitrião, né? Então, Olha, não tinha como vou dar lhe errado. convidar mais vezes. O Samuel está pedindo para trazer mais vezes você, Uai, pode porque a sua chamar. contribuição foi muito interessante, dizer. Sugestão de tema, gente, no direct. Mandem sugestão. Peço também para que vocês já compartilhem. Daqui a 5 minutinhos a live vai estar disponível já no feed aí. Vocês compartilhem, marquem a gente, né? Porque eu acredito que se tratando de saúde mental, se tratando de direito, se tratando de sociedade, a gente tem que fazer a nossa parte, que é espalhar o conhecimento e tornar ele acessível, né? Então, façam isso. Muito obrigado a todos, grande abraço e até a próxima, que vai ser em breve. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Tchau, Duda, tchau.